Sejam bem-vindos. Mais uma live. Hoje vamos falar um pouquinho sobre posturas do yoga. Essa que é uma das polêmicas aí, né, dentro do universo do yoga. Então a gente vai falar um pouquinho sobre posturas hoje, né? O que realmente é postura, o que significa as posturas dentro do yoga, e eu vou trazer para vocês também algumas posturas de acordo com algumas características do seu corpo, características também psicológicas, de personalidade, posturas que ajudam a equilibrar, né? E aí a gente vai ver o objetivo também do que tem a ver a postura com a prática de yoga, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí, quem está chegando. Então, só para relembrar, a gente já fez uma sequência eu fiz uma sequência de lives falando sobre princípios do yoga e desmistificando que yoga é só postura, né? Todo mundo, quando ouve falar sobre yoga, logo pensa em posturas. E a gente tem que pensar o yoga além das posturas. O yoga, ele é um universo de conhecimento, né? E dentro desse universo de conhecimento a gente tem os princípios, tem o estudo das posturas e vamos trazer também outros elementos dentro desse universo do yoga, tá? Então, para quem tiver interesse, só voltar, as lives estão salvas no IGTV, aqui no Instagram, no YouTube também. Tem os vídeos das lives, onde eu abordei sobre esses princípios do yoga. E hoje a gente vai falar sobre esse outro elemento que é as posturas, né? Esse elemento que muitas vezes ele é taxado como yoga, né? Todo mundo olha para a postura e acha que postura é yoga, né? E não é bem assim. Então a gente tem aí algumas regrinhas para a gente ver se a postura é yoga ou não, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre esse elemento do yoga hoje aqui nessa live, tá bom? Bom, eu tinha pedido para o pessoal deixar lá nos comentários, né, da live se tinha alguma postura preferida, né, para a gente poder comentar e indicar realmente para quem é essa postura. Então vou falar algumas posturas aqui e são posturas um pouco mais conhecidas também. Eu vou estar direcionando aqui essas posturas, né, para quem o porquê é importante, né, para que aquela postura serve, para vocês poderem aplicar mesmo no dia a dia de vocês, tá bom? Então essa live ela vai ser, eu vou falar para vocês as posturas, mas depois eu vou fazer uma sequência de posts também, né, aqui no feed do Instagram, para deixar essas posturas também, um resumo dessas posturas, tá bom? Então vamos lá, né? Então vamos nos situar nesse mundo do yoga, tá? O yoga, esse conhecimento que é passado, né? Foi passado de geração em geração, ao longo aí de milhares de anos, né? Alguns escritos começam a ser achados datados de 5.000 anos, mas antes disso já vinha uma tradição oral, né? Desses conhecimentos sendo passados de mestre para discípulo, e só depois começou a ser registrado. Um dos primeiros registros que a gente tem é o yoga de Patanjali. Acredita-se que Patanjali tenha sido um professor, um mestre, né? Outros falam que Patanjali foi uma escola, então não se sabe ainda ao certo o que é, mas a maioria acredita que Patanjali realmente foi um mestre, né? Foi um sábio, e esse sábio ele ele codificou o yoga em 8 partes, em 8 membros. Então, a gente estuda, quando nós estudamos o yoga, nós estudamos baseados nessa decodificação que Patanjali fez, tá? Então, dentro desse código, né, do yoga, a gente tem 8 elementos do yoga, tá? Sendo que um desses elementos
são as posturas, né? Os famosos asanas, que é postura em sânscrito, tá? Então, para vocês verem, não dá pra gente julgar o yoga só como postura, né? Porque a gente ainda tem mais 7 elementos, né? No total são 8. A gente tem mais 7 elementos que compõem o universo do yoga. Então, seria muito pequeno, né? Reduzir o yoga só em postura. Não é que não seja importante. Ela tem o seu papel, por isso que ela é um dos membros, né, dentro desse universo do yoga, mas é importante a gente entender isso, nós compreendermos que postura é um dos elementos do yoga, não é o yoga, tá? E uma outra coisa também, tá? Isso às vezes causa muita polêmica. Nem toda postura é yoga. Eu vou falar isso para vocês também hoje, tá? Nem toda postura é yoga. Gente, tem uma música chata aqui. E aí vamos pensar, né? Dentro do que Patanjali trouxe, né? De definição, de estudo de asanas, né? Que são as posturas. Vou falar posturas, né? Mas em sânscrito a gente fala asanas. E aí vocês vão perceber que todo nome de postura termina em asanas, né? Então, por exemplo, deixa eu ver uma mais fácil aqui. Virabhadrasana, né? Virabhadrasana, Virabhadra, aí tem asana no final, né? Então, o que é? É a postura do guerreiro que tem esse nome que leva o asana no final. Então, todas as posturas, né, a grande maioria delas, vão terminar em asanas, que é postura, tá? Postura é assento, né? Em sânscrito, né, postura significa assento. E aí já tem a primeira característica da postura, de todas as posturas de yoga. O que é? É você assentar, é você estar aqui agora, é você estar nesse momento presente, tá? Então essa é a definição de postura, que significa assento, de estar aqui e agora. E aí uma das características desses asanas, né, das posturas de yoga, é a permanência. Então a gente tem que permanecer por alguns instantes para uma postura ser caracterizada como uma postura de yoga, né? Não dá para a gente ficar fazendo fazendo como se fosse uma dança e falar que é uma postura de yoga, né? Você pode ter se inspirado na postura de yoga, mas segundo Patanjali, né? Segundo esse sábio que decodificou o yoga, postura de yoga é quando você permanece na postura e quando você fica imóvel na postura, né? Tudo isso tem uma razão, não é à toa, né? Que para você ficar parado na postura. E muitas pessoas sentem muito incômodo, né? De ficar parado, porque hoje em dia é muito difícil a gente ficar parado. A nossa vida, a gente tem tantas informações, tantas influências, né? No nosso dia a dia, que a gente acaba ficando parado. Que a gente não aprende a ficar parado, né? E se a gente precisa em algum momento ficar parado, a gente já fica incomodado, a gente fica impaciente, a gente já começa a ter uma série de tiques, né? De querer se movimentar e querer se mexer. Mas a grande característica das posturas de yoga é a imobilidade, né? Então você fica quieto, você para mesmo na postura como se fosse uma estátua e não se mexe, né? Só concentra na sua respiração. E uma outra característica também que Patanjali coloca como postura de yoga é você se sentir estável, né? Não necessariamente às vezes confortável, né? Porque algumas posturas, algumas vão gerar algum desconforto.
mas você sentir a estabilidade na postura, né? Isso é muito importante, porque por mais que seja uma postura desafiadora, né, que não te dê tanta estabilidade, mas você tem que buscar essa estabilidade dentro da postura. Quando você está estável na postura, você consegue relaxar, né? Por mais difícil que seja a postura quando ela está estável, né? Quando ela está confortável, você consegue relaxar na postura, tá? Seja qual for a postura. Então, essas são algumas das características das posturas para vocês entenderem, né? Que não é toda postura que é yoga, né? E nem sempre o yoga, ele vai ter, uma aula de yoga vai ter postura. Tem muitas linhas de yoga que não usam posturas, né? Talvez usam a postura só da meditação, né? Que é Padmasana, que é a postura da flor de lótus, que é a mais famosa, às vezes, que o pessoal sempre quer fazer, né? Que é aquela que a gente coloca o pé em cima da coxa, né? Que aí fica com as pernas cruzadas assim. É Padmasana, né? Que é essa postura que é a mais indicada para meditação. Então, algumas linhas de yoga, né, que trabalham mais só com a linha meditativa, com a linha devocional, de mantras, fazem só essa, às vezes, postura, né? Numa prática de aula, né? Não que eles não façam outras vezes, mas também tem, dependendo, assim, de várias linhas, né? Vários segmentos do yoga. Bom, então vamos lá. Postura, né? Tem que ser estável, confortável, imóvel. Você tem que permanecer na postura. E aí, depois de tudo isso, aí você vai entender o porquê. Primeira coisa, né? O primeiro objetivo das posturas de yoga é devolver para o nosso corpo, né? Nosso corpo físico mesmo, a naturalidade. Então, quando a gente devolve para o nosso corpo, né, a naturalidade, nós estamos trazendo mais saúde para o nosso corpo, né? Quando a gente é bebê, né, se a gente observa um bebezinho, ele é todo flexível, né? Ele vai ganhando força, então ele movimenta, ele tem a força das pernas. Não é? A gente às vezes fala, nossa, que bebê forte, tá empurrando com a perninha, não sei o que e tal. Então, ele tem força, ele tem mobilidade, né? Ele se mexe de todos os jeitos. E essa é a naturalidade do nosso corpo. E ao longo do tempo, quando a gente vai crescendo, nós vamos trazendo vários condicionamentos para o nosso corpo, assim como para a nossa mente também, né? Nós vamos ouvindo coisas, nós vamos sendo estimulados de maneiras diferentes, né? Tem muitas pessoas, hoje em dia a gente vê, né, com a era do celular, do computador, as pessoas estão se movimentando cada vez menos, e isso cria um condicionamento do corpo dele não se movimentar. E quando a gente faz as posturas dentro de uma aula de yoga, a gente faz a postura para a gente trazer de volta essa naturalidade, né? E tem muitas posturas que são desafiadoras para que a gente possa estimular o nosso corpo para voltar ao estado normal, para voltar para o estado natural do corpo, tá bom? Bom, e uma outra coisa também que é importante a gente entender, que além dessa naturalidade que a postura visa trazer para o nosso corpo recuperar essa naturalidade que é da nossa própria natureza, ele também traz uma oportunidade da gente vencer também, da gente melhorar, da gente evoluir, da gente aprender a direcionar a nossa atenção e quebrar os conceitos e os condicionamentos mentais também, né? Isso é uma coisa que a gente vai percebendo e os alunos relatam muito isso ao longo da prática do yoga, né? Depois de um tempo fazendo práticas de yoga,
Porque a gente faz muito isso numa prática, né? Quando a gente está fazendo aula de yoga, quando a gente está praticando yoga, você se coloca numa postura e você, dentro dos princípios, por isso que eu falei para vocês que é importante entender os princípios, né? Dentro dos princípios, você se coloca ali na postura de uma forma confortável, né? Estável, e você permanece ali apesar dos desconfortos, apesar das sensações que vão surgir, apesar dos impulsos que a mente vai mandar para você desfazer a postura, porque o nosso corpo, né, ele quer economizar energia. E se a gente deixa, né, ele vai querer ficar deitado no sofá o dia todo. É muito difícil, né, a gente criar um hábito e muitas vezes a gente entende. Não é porque a gente gosta que a gente vai fazer, né? Mas a gente acaba fazendo, né, atividades, movimentando o corpo mais pelo entendimento de que aquilo é importante do que por ser gostoso. Não, muitas vezes não é, né? O efeito talvez seja muito bom, né? Mas voltando, né? A postura também, ela trabalha com os nossos condicionamentos mentais, os nossos condicionamentos emocionais. Porque muitas vezes, quando a gente se coloca numa postura, né, e a gente fica lá naquela postura e tá desconfortável, e às vezes a mão começa a formigar e a perna já tá doendo, tá tremendo, né? Quantas vezes a gente acaba tendo que ficar na postura e estamos lá tudo, ai, tá aguentando mais. Mas é aí que tá o grande segredo, né? Quando você insiste em ficar mais um pouquinho, você está dando uma ordem para sua mente. Você está se colocando como acima da sua mente. Você não é a sua mente, né? Você está acima da sua mente. Mas o que a gente vê muitas vezes acontecendo no dia a dia é a mente mandando o que a gente vai fazer, né? De acordo com os condicionamentos, com os hábitos, com os comportamentos que a gente teve. E quando a gente fica na postura, quando a gente permanece na postura, né, e a gente insiste em ficar mais um pouquinho, a gente trabalha esses condicionamentos mentais. Porque imagina, né, você tá lá, vamos supor, na postura do guerreiro, que é com os braços abertos, uma perna fica flexionada. E você tem que sustentar os seus braços e tem que ter força nas pernas para manter a posição. E aí você tá lá na postura do guerreiro, né? Tá lá, no começo é bom, depois vai começando a tremer, aí o braço vai começar a formigar, e aí você tem que concentrar na sua respiração, e aí a mente tá falando pra você, desfaz, nossa, tá doendo tudo, desfaz isso, e aí você insiste, e aí você fica, tá tudo bem, aí você leva a sua atenção para outras sensações do seu corpo, que não aquela que está desconfortável. Aí você vai se dar conta de que você pode relaxar o seu rosto. Aí você vai se dar conta de que você pode respirar, né? Muitas vezes a gente prende a respiração. E aí você vai se dando conta de outras sensações, né? E esse direcionar a atenção para outras áreas, para as outras sensações do nosso corpo naquele momento, vai treinar para que a mente não mande em você, né? E aí a gente vai desconstruindo os condicionamentos. Nós vamos desconstruindo a forma como a gente encara as situações mais difíceis do nosso dia a dia. Sejam as situações físicas, mas também e muito as situações emocionais e mentais também, tá? Então é muito importante quando a gente está praticando, né, a gente fazer essa insistência em permanecer um pouquinho mais na postura, para a gente poder ter esse discernimento, na verdade, né, do que está acontecendo naquele momento, né, e o que eu posso fazer naquele momento. O que às vezes você percebe
de um jeito, se você olha de uma outra forma, é diferente, né? Então é isso que as posturas de yoga, né? Esse é o grande objetivo do yoga, é ensinar a nossa mente, né? A ter mais equanimidade, a olhar para as coisas como elas realmente são, né? E não só a gente agir de forma impulsiva, reativa a tudo que acontece na nossa vida, tá? Então esses são um dos principais objetivos aí das posturas de yoga, tá? Bem-vindo, pessoal que foi chegando aí, não quis interromper, porque senão perdi aqui o foco do assunto, a linha, né, do raciocínio aqui do assunto. Então, a gente tá falando sobre posturas. Falei um pouquinho, um resumo aqui, então, de onde vem, né, que yoga não é só postura, as características das posturas e o objetivo das posturas, que eu tava falando agora, tá? E aí, agora eu queria trazer para vocês alguns exemplos de como que a gente pode escolher as posturas para a gente fazer no nosso dia a dia. Porque se vocês forem procurar na internet, né, tem milhares de posturas, né? E realmente eu não consegui achar a fonte, mas eu lembro que um professor uma vez falou isso, né? Que as posturas do yoga são tão grandes em número quanto as estrelas no céu. Né? Então é difícil a gente conseguir praticar tudo, né? Praticar todas as posturas. E outra, hoje, né, a gente tem uma vida muito corrida, né? A gente às vezes não consegue se dedicar para ficar fazendo uma aula de yoga todos os dias, mas a gente pode escolher algumas posturas de acordo com o nosso biotipo, né, de acordo com o nosso corpo físico, com o nosso corpo mental, emocional, para a gente poder praticar essas posturas ao longo do dia, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Se vocês quiserem até escrever, né, e eu vou falar características, né, e que posturas podem ajudar, tá? E aí, se você se encaixa em alguma dessas características, você pode deixar essa postura anotada para você fazer a sua sequência de posturas, né? Então, todos os dias, você pode aí fazer 2, 3, 5 posturas, né? Dependendo do tempo que você dispõe para fazer, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho mais da parte física, e aí depois eu vou falar um pouquinho mais da parte mais emocional, né? Da nossa personalidade, dos nossos comportamentos, que tem posturas para tudo, né? Tem postura para tudo, gente. Tá bom? Posso começar? Então vamos lá. O som tá bom, gente? Estava baixo, né? Agora que eu vim aqui. Muito bem, então vamos começar. Primeiro, então, vamos falar de uma das posturas, né, que podem ajudar a fortalecer o nosso corpo de uma forma geral, tá? Vamos começar com a parte física. Então, se você tá precisando, né, ter mais força muscular, e todos nós precisamos, tá, gente? Então, acho que essa é para todos. Essa postura, ela ajuda a gente a ter mais força, né? Tanto força de ombros, né? Que é uma musculatura muito importante, né? Pra gente elevar braço, pra gente não ter complicação de rompimento de tendão, todas essas coisas que acontecem com movimentos repetitivos. A gente fortalece braço, fortalece costas também, né? Que ajuda a manter a postura, que deixa aqui o peito aberto para a gente poder respirar melhor. Essa postura também trabalha com o abdômen, né? Então a gente tem que manter o abdômen contraído, ativo, e nós vamos trabalhar também pernas, né? Principalmente aí as coxas. É a postura da cadeira, tá? Utkatasana. Então, como eu falei no comecinho da live, depois eu vou deixar o post com essas posturas, tá?
ao longo dessa semana eu vou fazer as postagens das figuras das posturas, mas vocês podem procurar também na internet, tá? Então, a primeira postura para trabalhar força, né? Para a gente ter mais massa muscular, não necessariamente não, nunca vai acontecer de você fazer yoga e ficar musculoso. Nunca vai acontecer de nós mulheres fazermos uma musculação e ficarmos musculosas, né? Aqueles bração assim, ó. Isso é muito treino que poucas pessoas têm vontade de fazer, tá? E tem que ter uma alimentação muito regrada e muitas vezes também eles usam outros aditivos na alimentação, né? Para poder dar esse suporte, assim, para ter uma massa, um músculo cheio, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando eu vou falar, né? Essa postura é pra gente trabalhar força muscular, para ganhar músculo, aí todo mundo vai ficar com medo de fazer, achando que vai ficar musculosão, né? Mas pode ficar tranquilo que não vai acontecer isso, tá? Então, pra gente trabalhar força muscular, uma das posturas do yoga é a postura da cadeira, tá? Que é o Utkatasana. Então, postura da cadeira. Algumas denominações na internet também vai estar como postura do vitorioso, né? Mas usa-se mais postura da cadeira. É um agachamento, gente, tá? É como se você estivesse sentado numa cadeirinha com os braços aqui estendidos para cima, aqui do ladinho das orelhas, tá bom? Postura da cadeira. A outra postura de força que trabalha muito também com braços e com pernas é a postura do guerreiro, né? Do guerreiro 2, Virabhadrasana 2. Estão vendo que o finalzinho do nome das posturas sempre termina em asanas, né? Asanas é postura em sânscrito, ok? Postura do guerreiro também é bem conhecida, né? Muito bem, um monte de gente fazendo, né? Postura do guerreiro. Então, postura do guerreiro também trabalha força e trabalha força de ombros e força de pernas também, tá? E uma postura ótima de força para abdômen, para trabalhar barriguinha, né? É Navasana, tá? Postura do barco ou postura do navio. Então, é uma postura que a gente faz sentada e aí a gente eleva os pés do chão e eleva os braços também. Aí a gente fica com o apoio só do quadril. Para a gente poder manter o apoio só no quadril, a gente precisa de muita força no abdômen, tá? Então, essas são algumas das posturas que trabalham força muscular. Então, para quem tá flácido, né? Sabe quando a gente vai perdendo força, vai ficando mole, né? A musculatura. Então, essas posturas ajudam a fortalecer, a trazer massa muscular para trazer mais firmeza para os músculos, tá? Além que também quando a gente faz essas posturas mais de força dentro do yoga, nós também estamos melhorando a capacidade das nossas células, né? Nós estamos fortalecendo todas as células do nosso corpo, não é só os músculos, né? A gente está fortalecendo o nosso corpo como um todo, tá bom? Anotaram? Então, Utkatasana, postura do guerreiro, Utkatasana, postura da cadeira, Virabhadrasana, postura do guerreiro e Navasana, que é a postura do barco, tá? Essas três posturas ajudam a fortalecer. E o tempo que a gente permanece na postura, a gente vai aumentando aos poucos. Então, talvez, né, num primeiro momento, você consiga ficar 20 segundos, 30 segundos, ou você consegue fazer 4 respirações profundas, 5 respirações profundas, e aí você, tendo consciência disso, você depois vai aumentando o tempo que você consegue ficar, tá? Então, fazer de uma forma que você fique na postura, né? Permanência na postura, tá? Então, posturas de força, posturas de fortalecimento. Agora vamos falar de posturas que trabalham mais a flexibilidade, que trazem mais mobilidade, tá?
Então, nós vamos falar da postura, vamos falar da postura sentada primeiro, né? Que é uma postura que trabalha a mobilidade de quadril, que é a famosa borboletinha, né? No yoga a gente chama de bandha. Peraí, gente, que fugiu o nome aqui agora. Baddha Konasana. Baddha Konasana, na postura da borboleta, tá? Só que sem movimento. Lembra que eu falei que as posturas que são posturas do yoga são posturas em que a gente permanece na postura e que a gente não fica movimentando, tá? A gente pode fazer um aquecimento antes, né? A gente pode fazer o movimento, mas depois a gente tem que ficar na postura, tá? Então, a postura da borboleta, né? Sentado com a sola dos pés, a gente vai trabalhar com a mobilidade, com a flexibilidade da região do quadril. E que também é uma região em que a gente perde muita flexibilidade devido, né, aos comportamentos que a gente tem hoje em dia, né? Sentado, cadeira, sofá, deitado, largado. Então, a gente precisa trabalhar com essa região, com o quadril, tá bom? Outra postura que é muito boa para trabalhar flexibilidade e alongamento da coluna é a postura da cobra, tá? Bhujangasana. É a postura que a gente fica de barriga para baixo. Tem a meia postura, que é uma variação mais fácil, que apoia o antebraço no chão e fica com o corpo elevado, né? E tem a postura completa, que é com o apoio das mãos e os braços mais estendidos, tá bom? Então, postura da cobra, Bhujangasana, para a gente trabalhar a mobilidade da coluna. Então, quem já tem alguma dorzinha na coluna, né, já pode começar a fazer essa postura mais frequentemente, tá? Porque vai ajudar muito, fortalece muito a musculatura das costas e traz muita flexibilidade, muito alongamento para a coluna, tá? Agora vamos falar de ombros, né? A postura Gomukhasana, tá? Gomukhasana é a postura da cara de vaca. Não pode dar risada, tá? Tem umas posturas que são meio... Se a gente traduz, fica um pouco estranho, tá bom? Postura da cara de vaca. Gomukhasana. É a postura em que a gente coloca um braço aqui atrás da cabeça e o outro braço aqui atrás das costas. E aí a gente tenta aproximar as mãos, né? Atrás das costas aqui as mãos podem fazer um ganchinho e se apoiar. Se não chega a mão uma na outra, não tem problema. Você vai até onde você consegue, porque a gente está trabalhando aqui a mobilidade na região dos ombros, tá? E é uma postura ótima. Uma postura que ajuda a abrir caixa torácica, que trabalha a postura, né? Essa postura, né, Gomukhasana, trabalha muito com desvios de postura, né? Para quem tem escoliose, para quem tem cifose, né, que é aquela curva na coluna, são ótimas, tá? Então, se você tem isso, você já tem que colocar na sua listinha aí para você fazer o Gomukhasana, postura da cara de vaca. Tá bom? Certo? Então, a gente falou de força, falamos de mobilidade, né, de alongamento, e agora a gente vai falar também de equilíbrio, né, equilíbrio físico. Eu perco muito equilíbrio, né? Então, a gente pode fazer aí, ó, duas posturas que são super práticas, simples, né? Uma que é a postura da árvore, que é a famosíssima postura da árvore, né? Chama Vrikshasana, tá? Postura da árvore, que a gente fica em pé e apoia uma perna na outra, né? Traz a sola do pé na coxa da outra perna. E também a gente pode fazer uma que se chama postura da prece, tá? Prattanasana, se não me engano o nome. Ela é com um pé na frente do outro. Você coloca os pés bem alinhados, né? Um pé na frente, o outro atrás, bem alinhadinho. Pode começar com os braços abertos para ajudar, né, a equilibrar. Depois você traz as mãos unidas em frente ao coração. Postura da árvore, mesma coisa. Começa apoiando na parede, algum móvel que se precisar. Depois você vai tentando trazer as mãos unidas aqui, tá?
Segredinho para a postura de equilíbrio. Foco no olhar. Você mantém o seu olhar focado em um ponto. Se você começar a olhar para muitas coisas, você vai perder o equilíbrio, tá bom? Então, postura da árvore, né? E postura da prece, tá bom? E aí, essas posturas a gente tem que trocar de lado, né? Porque a gente faz com uma perna e depois com a outra também, senão a gente fica torta. Certo, gente? Anotaram? Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas características mais emocionais de personalidade e comportamento, tá? Quando nós estamos muito agitados, né? Se você é uma pessoa que é muito agitada, você precisa fazer posturas que o corpo vai para frente, né? Para você acalmar. Todas as posturas em que a gente leva o corpo na direção da perna, a gente acalma, tá? Então, às vezes, um dia, no momento que você tá mais ansioso, que tá passando por algum estresse, né? Que tá com aquela respiração curta, que tá faltando ar, faz Paschimottanasana. Senta com as pernas estendidas para frente e vai com o corpo para frente. Ou uma outra variação que é mais fácil, que é Balasana, que é a postura da criança ou postura do devoto, né? Que a gente fica de joelhos, senta no calcanhar e abaixa o corpo, né? Apoia a testa no chão ou coloca as mãos e apoia a testa em cima das mãos. Então, essas duas posturas são posturas que acalmam, né? Que traz mais tranquilidade. E quando a gente tá muito ansioso, às vezes é difícil a gente parar, né? Mas aí vem o nosso entendimento de comando sobre a mente. E o que ajuda muito também nessas posturas é a respiração, tá? Então tem que sempre respirar muito profundo. Em todas as posturas, a gente tem que respirar profundo. Principalmente quando a gente está ansioso. Principalmente quando a gente está muito agitado, quando a gente está muito aéreo, quando tem muitos pensamentos na cabeça, a gente faz posturas que o corpo vai para frente e a gente também respira de forma profunda, tá? Em geral, permanecer por mais tempo na postura. Quando a gente permanece por mais tempo, a gente tende a neutralizar mais os nossos pensamentos agitados, tá? E agora, se eu tiver num dia que eu tô muito para baixo, né? Às vezes, chegando nessa época do ano, eu tô me sentindo assim muito cansada, né? Desanimada. Então, assim, se você tem essa característica de ser uma pessoa muito mais para baixo, desanimada, você tem que fazer posturas que vão para trás, né? Tem que abrir o peito. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a postura do camelo, tá? Que é a postura em que a gente vai com o corpo para trás, em que a gente tá... Essa é uma postura um pouco mais intensa, tá? Fica de joelhos, põe as mãos aqui nas costas e aí leva aqui a cabeça para trás, abre bem o peito e, se for possível, você apoia a mão lá no calcanhar, mas mantendo o quadril elevado, tá? Ou a meia postura da ponte, que aí a gente deita, fica com o joelho dobrado e eleva o quadril do chão, né? A gente também coloca, expõe aqui essa região do coração, do peito. Então, essas posturas são ótimas para a gente dar uma ativada, né? Para a gente despertar, para a gente reagir, para a gente botar o peito para fora mesmo. A gente abrir o coração e sair desse estado, às vezes, de ficar muito... Ai, que canseira, né? Então, podem usar essas duas posturas, tá? Postura do camelo, Ustrasana, e a meia postura da ponte, que é Setubandhasana. Então, são posturas que nos ajudam a ativar, tá? Em geral, quando a gente tá mais assim para baixo, né? Quando a gente tá mais desanimado, mais cansado, é bom a gente fazer postura um pouco mais, com pouca permanência. Então, você fica 2, 3 respirações, já muda, faz outra postura. 2, 3 respirações, muda, faz outra postura, tá? Então, a gente precisa trazer um pouco mais de energia. Então, quando a gente fica muito tempo na postura, lembra que eu falei de quem tá muito agitado?
fica para acalmar. Agora já quem é muito calmo, se fica muito tempo na postura, vai ficar ainda, não que seja ruim, né? Mas se você tá precisando de energia, é melhor você fazer as posturas com uma permanência menor, tá? E aí você vai trocando e fazendo, você pode repetir a postura, mas não fica muito tempo na postura. Belezinha? Tá? E aí também tem as pessoas que são muito nervosas, né? Que são muito irritadas, né? Que tá brava com tudo, ou às vezes quer trabalhar demais, né? São esses três tipos, né, de comportamentos, de pensamentos, de hábitos que eu tô falando para vocês, tem a ver com algumas características individuais de cada um, né? Que a gente faz um teste que se chama pra gente ver qual que é o dosha, qual que é para ver qual que é o seu tipo, né, de corpo, de pensamento, de comportamento. E dentro do yoga, né, dentro do estudo lá da medicina da Índia, né, da medicina indiana, que é a Ayurveda, tem essa avaliação que aí eles colocam essas posturas, colocam a alimentação, tudo direcionada para aquilo que você precisa equilibrar, tá? Mas não vou falar disso hoje, porque isso é um assunto para outra live, que é muita coisa, né? Mas vamos falar dessa característica das pessoas que são muito irritadas, né? Que são muito nervosas. São pessoas que às vezes querem trabalhar demais, né? Que excede o trabalho e aí começa a ficar muito cansado, muito estressado. Então são pessoas que precisam liberar a tensão, tá? Então, duas posturas que ajudam muito a liberar tensão, que ajuda a dissipar esse sentimento, às vezes, de raiva, de irritação, né? São posturas de torção. Então, postura de torção, você pode sentar, né? Cruza as pernas, sentadinho, põe uma mão contrária na perna e a outra mão você leva para trás e faz esse movimento de girar o tronco, né? Isso é uma torção. Também não fica muito tempo, tá? É pouco tempo. Então, fica aí 3 respirações, aí volta, faz lá do outro lado. Posturas de torção. As posturas de torção dentro do yoga, elas têm, dependendo de como tá a posição da sua perna, é um nome diferente, tá? Mas vocês podem procurar por Matsyendrasana, que é a postura do sábio Matsyendra, que é uma postura que são as mais executadas, tá? Mas postura de torção, é todas as posturas em que você girar o seu tronco, você vai trabalhar para liberar um pouco essa tensão. Tensão tem a ver com tensão na região do abdômen, então a torção ela ajuda a liberar, tá? E a postura que mais relaxa dentro do yoga, né? Que é Shavasana, a postura do cadáver. É a postura que a gente usa no relaxamento, né? Então, as pessoas que estão muito irritadas, que estão muito nervosas, fazem algumas posturas, todos vão fazer, né? Mas ajuda muito, né? A gente ter esses momentos de parar um pouquinho durante o nosso dia, deitar e largar. É soltar, é cadáver, não se mexe, né? Então, solta, deita e fica, tá bom? Isso ajuda também a trazer mais tranquilidade e aprender a soltar. Aprender a se soltar e relaxar. Esse é o principal ponto para que às vezes a gente fica muito irritado querendo controlar demais as coisas, né? Fazer as coisas tudo assim perfeitinho. E às vezes a gente precisa soltar e relaxar. Então, deita em Shavasana. Não é uma postura fácil, é uma postura gostosa de fazer, mas não é uma postura fácil para algumas pessoas, né? Tem pessoas que têm mesmo dificuldade de ficar na postura. Mas insista que aos pouquinhos você vai conseguindo ficar na postura. Tá bom? Ui, achei que ia ser mais rápido. Demorou um pouquinho, mas espero que tenha ajudado você a descobrir aí quais as posturas que você pode fazer no seu dia a dia para te ajudar.
É lógico que para a gente poder ter um equilíbrio perfeito, né, o ideal é que a gente faça uma postura para cada coisa. E aí a gente começa a trabalhar. Mas se tem um dia que você está nessa determinada situação, né, se está num momento de vida que você está precisando de alguma coisa, invista, insista e faça mais vezes essa postura que é ideal para esse aspecto que você está precisando melhorar, tá? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem colocar alguma coisa? E aí, se não tiver, a gente vai encerrar, né, a live. Depois, então, eu vou fazer os posts com as fotos das posturas para vocês pesquisarem também, tá? Para vocês conferirem. Mas vocês já podem ir pesquisando aí as posturas que mais interessaram, né? Que vocês mais se interessaram. Vocês podem ir procurando já e colocando no dia a dia de vocês, tá bom? A permanência na postura, ela varia muito, né? Se você tá começando agora, você faz uma postura mais, um pouco mais reduzida no tempo, né? Começa com 20 segundos, começa fazendo 3 respirações mais profundas. Agora, se você já faz atividade física, se você já movimenta o seu corpo, você pode ficar um pouco mais. Então, você pode estender um pouquinho mais esse tempo. Aí você pode chegar até 1 minuto, você pode chegar até a fazer 10 respirações na postura, tá? Mas o yoga tem muito isso. Oi, Vitória, tudo bem? É muito isso, é você olhar para você e perceber, né? O que é estável agora, que eu posso ficar, que eu posso permanecer na postura e que eu posso comandar a minha mente. Então, eu vou direcionar a atenção para a gente poder não ficar focado só naquilo que está desconfortável, né? A postura, ela vai gerar alguns desconfortos, mas não foca naquilo que está desconfortável, tá? Se você precisar, é só falar. São só sensações, está tudo bem. Daqui a pouco a gente vai desfazer, né? Igual eu falo para os alunos na aula. Daqui a pouco a gente vai desfazer e essa sensação ela não vai mais existir. Então não precisa brigar com essa sensação. E aí quando você se deparar com uma situação na sua vida, né? Você vai olhar para aquela situação e vai falar, eu não preciso brigar com essa situação, né? Eu vou recuar. Vou pensar aqui, o que eu posso fazer, sabe? E não reagir. Então esse acho que é um dos melhores meios, né? Para a gente treinar a nossa não reatividade, né? A gente não reagir na impulsividade. A gente vai dar uma resposta sim, se precisar ser enérgico, a gente vai ser enérgico, né? Mas, sabe, não fazer no impulso, né? Você pensar o que você vai fazer, você escolher, porque você tem poder de escolha, tá? Então, as posturas, elas vão ajudando isso, vão ajudando a trazer essa limpeza, esse clareamento também para nossa mente. E o yoga é para isso, né, gente? É para a gente poder ter essa clareza, é para a gente poder agir com mais equanimidade, com mais lucidez, com mais serenidade, tá bom? Certinho! Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser deixar o comentário aqui depois na live para mim, pode deixar. Se tiver alguma pergunta também, deixa, né? Se tiver dúvida, deixa aí que eu vou respondendo para vocês, tá bom? E aí, semana que vem a gente volta novamente com mais uma live. E a gente vai falar de um outro elemento do yoga. Vamos ver se a gente consegue falar sobre todos os elementos do yoga ainda nesse ano de 2021, que tem muita coisa que dá para fazer ainda em 2021, hein? Peguem firme aí, sigam um foco, né? Deem uma direção para algum objetivo. A gente falou disso na live passada, para a gente poder realizar mais coisas ainda nesse ano, tá bom? Gratidão pela presença de todos que passaram por aqui, por vocês que ficaram. E a gente se vê na próxima segunda, então. E vão acompanhando aí os posts no feed durante essa semana que eu vou colocar para vocês todas as posturas, tá bom? Tchau, gente. Uma ótima semana para vocês. Gratidão.